Fala aí, pessoal. Vamos para a nossa segunda parte da nossa aula, falando um pouco sobre a estrutura da população brasileira. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que colocaram comentários aqui, que estão aí entrando em contato comigo, né? Que estão aí, professor, pô, valeu pela aula, obrigado pela aula. Continua colocando mais aulas, show de bola. Então, pessoal, vamos nessa, vamos continuar aqui a nossa vibe, vamos tocando o barco à frente, vamos tratando um pouco sobre o nosso conteúdo em geral, tá certo? Olha só, você pode até estar estranhando um pouco esse slide aqui, esse layout que eu estou utilizando é da nossa próxima aula, tá? Eu coloquei esse layout aqui exatamente porque a nossa aula aqui, ela foi tá me pegando esse layout, então dá um desconto aí. A nossa próxima aula, já para fazer alguma propagandazinha aqui para a nossa próxima aula, que vai acontecer nos próximos dias. A nossa próxima aula vai ser sobre a representação do espaço terrestre. Vamos estar falando aí sobre vários tópicos, toda a parte 4 do edital, como coordenadas geográficas, projeções cartográficas. Vamos estudar também a questão de escala, a leitura de mapas, plantas, perfis, cartograma, cartas topográficas. Vamos estar estudando cada um desses pontos. Confie em mim que vai dar certo, tá bom? Olha só, na nossa última aula nós falamos sobre as teorias e conceitos básicos em demografia e políticas demográficas. O que é que eu trouxe nessa nossa segunda parte? Eu trouxe esse nosso ponto 2 aqui, que fala sobre exatamente a estrutura demográfica do território brasileiro. Nós vamos falar também um pouco sobre a distribuição da população em geral, como é que essa população ela vai se distribuir e os novos arranjos familiares. Vamos falar um pouco também sobre a questão dos movimentos migratórios e os impactos econômicos, sociais e culturais que esses deslocamentos eles terminam por trazer. Aí essa partezinha aqui, ó, que fala sobre a população e os impactos ambientais, isso vai estar mais relacionado ao que nós chamamos das regiões, tá certo? Nós vamos observar, ou quando você for estudar, você tem que observar qual é a relação que o homem possui com o meio ambiente em geral. E essa relação vai estar totalmente voltado às bases da economia. Isso você não pode esquecer, até porque tratar sobre economia temos que lembrar dos setores. Esses setores eles são divididos em três grandes proporções. Nós vamos ter aqui o setor primário, em geral, como nós já bem conhecemos. Nós vamos ter o setor secundário, isso aqui não é um acento, tá? Secundário, o acento vem aqui. E nós vamos ter o setor terciário da economia, né? Existem alguns livros didáticos que colocam o setor quaternário. Quaternário. Mas aí nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que ainda vai colocar esse setor quaternário no nosso conteúdo programático, mas você estuda esse setor quaternário aqui, tendo em vista que você tem que começar a entender esse conteúdo com atualidade, tá certo? E aí essa transformação das relações do trabalho, isso aqui é mais leitura, tá? Diversidade étnica, podemos falar um pouco também hoje, a geografia, questão de gênero, isso aqui também é leitura, tá? O que realmente importa para mim nas minhas aulas aqui, que são genuinamente gratuitas, são esses dois pontos aqui que nós vamos estar tratando de uma forma mais fidelizada, tá bom? Olha só, deixa eu trazer um pouco para você aqui de conteúdo. Vamos entender como é que a população brasileira ela obteve um processo evolutivo, tá? Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Isso, olha só. Até 1938, os primeiros recenseamentos ainda eram feitos de forma irregular. Com a criação do IBGE em 1938, pelo presidente então, na época, Getúlio Vargas, temos a partir de 1940 uma sistematização de recenseamentos no Brasil. O censo é realizado de 10 em 10 anos, fato que só foi quebrado na década de 1990, quando o censo de 1990 aconteceu em 1992.
91. Vamos acompanhar um pouco sobre o processo evolutivo do território brasileiro durante esse período. Olha só, galera, o que é que eu quero dizer para vocês aqui? Deixa eu tirar uma dúvida do pessoal que ficou na aula passada, tá? O pessoal aí entrou em contato comigo dizendo assim: professor, o senhor falou que o Brasil é o quinto maior país do mundo em população. Eu estava estudando e aí eu vi que era o sexto, porque perde para o Paquistão. Olha só, nós temos uma grande diferença. Deixa eu tirar só a dúvida de vocês aqui. Nós temos um censo de 2010 e temos aí 2020, tá? Enquanto esse censo ele não for oficial, você sempre vai pelo censo de 2010. O Brasil é a quinta maior população do mundo. Mas aí, quando se tratar desse panoramazinho aqui, ó, que nós chamamos de atualidades, aí você coloca o Brasil em sexto lugar, porque ele vai perder para o Paquistão, tá bom? Então tome bastante cuidado com essas diferenças. Preste atenção no que eu falei na aula passada para que vocês não venham esquecer. Então, olha só, com a criação do IBGE em 1938 pelo então presidente na época, Getúlio Vargas, temos a partir de 1940 o recenseamento no Brasil, que é o chamado censo demográfico. Agora vem para cá, para essa nossa partezinha aqui, que mostra o processo evolutivo do território brasileiro. Até aqui, ó, até esses 2 anos aqui, nós vamos ter o século XIX. Durante o período do século XIX, o Brasil tinha de 9, o Brasil passou a ter 14 milhões de habitantes. E aí nós vamos ter aqui no século XX até 1991. Olha só, temos o século XX aqui. Então, o Brasil pulou de 17 milhões de habitantes para 146 milhões. Em 2010, que é o nosso último censo aqui, ó, e aqui eu digo para você que essa parte aqui é uma das mais importantes, o Brasil tinha 190 milhões 755 mil 799 pessoas, habitantes no território brasileiro. E aí, durante todo o processo evolutivo, chegamos a 2018. 2018 nós temos 209 milhões de habitantes, hoje nós temos um pouco mais de 209 milhões de habitantes, tendo aí um aumento populacional. Existe um termo, pessoal, que nós vamos chamar disso daqui, ó, de explosão demográfica, tá? Explosão demográfica. Tiago, o que seria esse termo explosão demográfica? Pessoal, quando nós falamos de explosão demográfica, isso daqui é o processo que nós chamamos de inchaço populacional. Ou seja, a população ela vai se desenvolvendo sem nenhum tipo de estrutura, tá? Sem nenhum tipo de estrutura ou sem nenhum tipo de desenvolvimento. Até porque crescer não é se desenvolver. O crescimento ele vai acontecendo conforme o tempo e ele vai ah, gerando pontos tanto positivos quanto também negativos. E isso daí tem que se tomar cuidado. Por quê? Porque antes nós tínhamos um processo evolutivo que fazia com que a própria sociedade ela viesse a se desenvolver de uma forma desenfreada. Olha só, vamos colocar aqui, ó, crescimento, crescimento, crescimento populacional, crescimento populacional do território brasileiro, tá? Brasileiro. Olha só, quando nós falamos do crescimento populacional do território brasileiro, nós temos que lembrar de um ponto específico e de um ponto bem específico. Eu falei isso na última aula e volto a repetir, lá por volta de 1960, 1970, nós vamos ter um processo que nós vamos conhecer como deslocamento populacional. Esse deslocamento populacional, ele vai acontecendo do campo para a
cidade. E aí você já sabe do que eu estou tratando. Quando nós falamos do deslocamento do homem do campo para a cidade, eu já estou falando de quê? De um processo que nós conhecemos como êxodo, êxodo rural. O êxodo rural que se propagou durante esse período, né, onde o homem ele passou a fazer parte de um processo em cidades. E aí nós temos um processo aqui bem interessante. Por quê? Porque se você pegar aqui o território brasileiro, eita, lá vai. Você pegar aqui o território brasileiro, muito bem. Você vai ter aqui, ó, todas as cidades do litoral, todas essas cidades aqui do litoral, nós vamos chamar aqui de região litorânea, vai ser a região que apresenta o maior quantitativo populacional. Maior, coloquem aí, ó, maior quantitativo populacional. Aí esse quantitativo populacional, ele começou a se desenvolver e hoje nós temos uma população tipicamente irregular. Por que uma população irregular? Porque grande parcela da população encontra-se no litoral e nas áreas urbanas e não na zona rural. Foi durante esse período que nós vamos ter, pessoal, o que nós chamamos de transição demográfica. Vamos colocar aqui até de outra cor, tá? Vamos colocar aqui, ó, deixa eu pegar aqui o verde. Pronto, nós vamos ter aqui, ó, o que nós chamamos de transição demográfica. Tá? Essa transição demográfica ela vai acontecer exatamente por conta da saída do homem do campo para a cidade, tá bom? Vamos continuando aqui, vamos pegando mais alguns pontos interessantes aqui. O crescimento vegetativo da população entre 1940 e 1950 foi cerca de 2,3%, acentuando-se mais ainda nas décadas posteriores até 1970, quando a taxa de crescimento vegetativo atingiu o ápice, 2,9%. No período em que a população brasileira cresceu vertiginosamente, houve queda na taxa de mortalidade, cadê agora eu me perdi. Cadê? Houve uma queda da taxa de mortalidade resultante da evolução da medicina e do implemento do saneamento básico. Olha só, a queda na mortalidade resultante de quê? Da evolução da medicina e do implemento de quê? Do saneamento básico. Essa queda de mortalidade não foi acompanhada pela diminuição da taxa de natalidade, fazendo com que nesse período ocorresse a explosão demográfica brasileira. Então, olha só, dá uma olhada aqui no que você preste bastante atenção. Olha só, olha quais foram os motivos que fizeram com que a população brasileira viesse se desenvolver vertiginosamente. Olha só, essa queda da mortalidade, menos pessoas morreram no território brasileiro, não foi acompanhada pela diminuição da natalidade, fazendo com que nesse período ocorresse a chamada explosão demográfica. Ou seja, nesse período a população ela cresceu o quê? Vertiginosamente. A evolução da medicina e a evolução dos meios tecnológicos e das condições básicas fizeram com que a mortalidade diminuísse. Mesmo que a população em natalidade viesse a diminuir, mas a taxa de mortalidade decrescia, né, diminuía consideravelmente, fazendo com que a população viesse a aumentar vertiginosamente. Dá uma olhada aqui, ó, de 1950 a 2050, como vai acontecer o processo evolutivo do território brasileiro. Olha só, lá de 70, ó, olha só, 60 e 70, dá uma olhada no processo evolutivo que o território teve. 50 milhões, 75 milhões, de 75 a 100 milhões, de 100 milhões a 125 milhões de habitantes, pessoal. No caso aqui, 125, 50 milhões de habitantes, e aí a população ela vai se desenvolvendo até chegar onde nós estamos aqui, ó. Nós vamos ter um pouco mais de 200 milhões de
habitantes. Então, muito cuidado, a tua banca ela pode pegar você em motivos que fizeram com que a população brasileira viesse a se desenvolver, principalmente durante o período do século XX. Nas últimas décadas, a partir de 1970, tivemos um crescimento vegetativo que girou em torno de 1%, o menor já observado. Tal fato pode ser explicado pela diminuição das taxas de natalidade, que decorreu de mudanças como a inserção da mulher no mercado de trabalho e a utilização de métodos contraceptivos. Pessoal, sabe onde é que isso aqui pode entrar na nossa prova? Lá naquelas novas modalidades familiares. Dá uma olhada aqui no nosso edital, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar. Aqui não precisa apagar não, tá aqui, ó. Cadê? Novos arranjos familiares. O papel da mulher no mercado de trabalho é uma dessas causas. Olha só, da diminuição das taxas de natalidade. Então, caso a banca pergunte para você, ou se você vier a ter alguma questão que fale sobre os motivos pelos quais as taxas de natalidade vieram a diminuir na segunda metade do século XX, aí você coloca a inserção da mulher no mercado de trabalho e a utilização de métodos contraceptivos, tá bom? Então isso daí é algo que você deve atentar muito bem. Um dado que contribui para o entendimento da diminuição do crescimento demográfico resultante da queda da taxa de natalidade é a observação da taxa de fecundidade que mede o número, olha aqui, mede o número de filhos com idade de 0 a 5 anos por mulher em idade fértil, entre 15 e 49 anos, que também caiu nos últimos anos. Dá uma olhada aqui, ó, coloca uma observação, você que está aí assistindo a nossa aula e que baixou o nosso material aqui embaixo, você pode acompanhar diretamente comigo aqui. Dá uma olhada aí, ó, coloca na definição do que seria o termo taxa de natalidade. Mede o número de filhos com idade de 0 a 5 anos por mulher em idade fértil, entre 15 e 49 anos. Porque eu estou dizendo a você, para você ir lá e você grifar essa parte como definição da taxa de fecundidade. Porque olha só, deixa eu voltar um pouco aqui lá no nosso edital. Olha só, tá aqui, ó, demografia, políticas demográficas, conceitos básicos em demografia. Ó, vai que a banca faça essa pergunta para você aí, você fique voando no que seria o termo taxa de fecundidade, né? Hoje o Brasil está passando pelo estágio de transição demográfica. Há um equilíbrio entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Olha aqui, ó, transição demográfica. É o que nós chamamos de equilíbrio, tá bom? Então, muito cuidado relacionado a esses fatores. Olha só, uma das características mais importantes quando nós falamos de demografia está exatamente aqui, na base da pirâmide etária. O que seria essa pirâmide etária? Nós vamos ter aqui a base, que é constituída por crianças e adolescentes, nós vamos ter o chamado corpo e nós vamos ter a ápice. Essa ápice é constituída por idosos, tá bom? Então, ó, com a diminuição do número de jovens, pega aqui o marca-texto, nós fazemos aqui um processo padrão. Com a diminuição do número de jovens em detrimento, um aumento com a diminuição do número de jovens em detrimento de um aumento da população adulta, podemos dizer que há um aumento da população economicamente ativa. A população economicamente ativa é o que nós chamamos de PEA, que é um dado estatístico do IBGE que mede o quantitativo de pessoas que trabalham de maneira formal e informal no Brasil. Ou seja, da população com idade de 15 a 60 anos. Isso vai significar uma mudança no planejamento estratégico do país, gerando a necessidade de investimentos e na criação de empregos. Olha só, aqui embaixo vai falar um pouco sobre isso. Ó. A população idosa é outra que cresceu no país. Eu não vou ler muito isso aqui, não. Eu quero que você dê uma olhada logo depois. Você vai lendo. Quero fazer uma análise dessa estrutura demográfica. Olha só, além disso, com a taxa de natalidade, estima-se que a população economicamente ativa também possa diminuir. Deixa eu ver se eu coloquei aqui uma. Não, não coloquei. Deixa eu colocar aqui a PEA, o que significa esse termo, população economicamente ativa. Olha só, aqui você tem, né? População economicamente ativa. Olha só, coloquem aí, é o número de
pessoas que trabalham de forma regular e irregular no Brasil. Ou seja, é um quantitativo populacional de pessoas que trabalham de forma regular e de forma irregular no território brasileiro. Olha só, já a pirâmide etária do nosso território, ela apresenta uma certa projeção. É uma pirâmide etária voltada para os países emergentes. Ela é estreita na sua base, ela apresenta um corpo avantajado e ela vai estreitando conforme o envelhecimento da população, diferente da população genuinamente desenvolvida, que é totalmente ao contrário. O envelhecimento da população pode ser visualizado por meio da chamada pirâmide etária. Como a nossa banca ela é genuinamente universitária, você pode encontrar uma questão retratando aí a base da pirâmide etária, viu? Então, ó, que cada vez que tem diminuído sua base em detrimento do alargamento do centro ao topo, questão de país emergente. A população que possui mais de 60 anos atinge cerca de 11% da população brasileira. Hoje, a expectativa de vida do Brasil é de 75 anos de idade. Observe as duas pirâmides etárias ao lado. Então, aqui ó, você vai colocar como uma importante característica. Ah, professor, eu estava dando uma olhada em determinado estudo aí, tem um pouco mais. Aumentou, sim, mas estamos falando aqui dessa pirâmide etária, dessa condição da pirâmide etária aqui. Muito cuidado nas provas, tá? As provas elas podem perguntar para você qual é a estimativa da expectativa de vida em cima dessa pirâmide etária que está sendo analisada. Tome bastante cuidado com isso, tá bom? Nós vamos ter aqui as políticas governamentais natalistas, que falamos aí na aula passada, com o auxílio da natalidade, o salário família, adotado pelo governo brasileiro, que contribui bastante para o período de comprometimento entre 40 e 70, um crescimento, claro, populacional acelerado. A partir dessa década, houve uma diminuição e as medidas natalistas foram adotadas, esterilização feminina e uso de contraceptivos. Aqui nós temos a população brasileira, 4 habitantes por quilômetro quadrado, nós vamos ter o maior número de habitantes por quilômetro quadrado na região sudeste do território. Então, nós podemos concluir aqui nessa parte que o território brasileiro apresenta um grande quantitativo de habitantes por quilômetro quadrado na região sudeste, seguido logo depois aí da região sul, depois da região Nordeste, depois da região Centro-Oeste e, por último, da região Norte. Então, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar e quinto lugar no quantitativo populacional. O que é que isso quer dizer? Estudamos também na nossa aula, que está aqui no nosso canal, a questão da densidade demográfica. Densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, que vai formar exatamente o número de pessoas que vivem e que desenvolvem as suas atividades naquela região. Então, nós temos aí o território da região sudeste como a região que mais apresenta quantitativo populacional. Isso vai acontecer diante de uma série de fatores, como nós estamos vendo aqui, ó, que é exatamente essa base da condição de vida do território. Mas aqui ao lado é um dos pontos mais interessantes. Aqui nós temos a densidade demográfica do território. Observe que a região sul e a região Sudeste são as duas regiões que mais apresentam uma concentração populacional, uma maior densidade demográfica no território. E a sua distribuição, como eu falei para vocês, ela vai acontecer de maneira irregular, tá certo? Em 2013, o Brasil apresentou um avanço em relação aos índices sociais, ficando na 79ª posição no IDH mundial, com 0,744.
o que indica um grupo de países de alto desenvolvimento humano. Em 2006 e 2017, o Brasil manteve a 79ª posição no IDH, com 0,754, mesmo índice registrado em 2014. A distribuição da população brasileira não ocorre de forma homogênea, ou seja, unida. Sua maior fase está concentrada, a primeira área de colonização, que está no litoral, ocorre principalmente na região sudeste, sul e nordeste do território brasileiro. Porém, as regiões que atualmente mais crescem no país são a região centro-oeste e norte. Isso demonstra uma certa interiorização na ocupação do território brasileiro. É aqui que eu quero chegar com vocês. É o que nós chamamos de interiorização da ocupação do território brasileiro. Professor, o que significa essa interiorização? É o que nós chamamos de migração de retorno. Olha só, migração de retorno. Isso também pode ser conhecido como êxodo urbano. Êxodo urbano. Por quê? Porque a população ela está retornando para o campo, ou para a zona rural. Isso devido ao aumento da tecnologia, devido às condições que vão se modificando conforme o tempo, e isso vai fazendo com que não venha a ocorrer essas disparidades, como nós víamos lá no período na segunda metade do século XX. Mas aí as condições elas vão cada vez mais se desenvolvendo na medida em que a população ela vai se deslocando de uma área para outra, tá certo? Então tome bastante cuidado com essas questões, porque isso pode cair na tua prova e isso é muito importante, tá? Então olha só, nós vamos ter aqui também a formação da população brasileira, nós teremos ainda os fluxos migratórios brasileiros e a forma como esses fluxos eles vão se desenvolvendo, tá? Eu vou falar sobre essa parte da formação do Brasil, mas eu quero deixar essa parte sobre fluxos migratórios para uma outra oportunidade. Por quê? Porque isso nós vamos falar, essa questão sobre migração, lá na frente, quando nós formos tratar sobre urbanização. A urbanização, a migração em geral, os refugiados, aí isso vai terminar mostrando aí como é que a migração ela vai se desenvolvendo no território em geral, tá bom? Então eu quero deixar essa parte sobre migração para uma outra oportunidade, mas essa parte sobre migração ela vai estar no teu material aqui na descrição, você dá uma lida e qualquer dúvida você entra em contato comigo, tá? No período da colonização, o Brasil possuía entre 2 a 5 milhões de índios de diferentes nações, principalmente geis e tupis-guaranis. Entretanto, com a chegada dos europeus e com a configuração se modificou com redução significativa dessa população. Nós vamos ter aqui a chamada etnia brasileira. Nós vamos ter o índio, o branco, o negro e o amarelo asiático. Isso vai fazer com que nós venhamos ter os mestiços. Olha só, o mulato, o cafuso, nós vamos ter o caboclo, o caiçara, mameluco, caipira. Então, olha só, a população indígena na década de 80 era de 2.000 indivíduos, mas devido à criação de reservas indígenas, esse contingente tem aumentado nos últimos anos. As reservas indígenas, que nós vamos ter o grande quantitativo na região norte, nós vamos chamar de áreas e uma região altamente demarcada no território. Os indígenas, os brancos e os negros escravizados iniciaram o processo de miscigenação no Brasil. Olha só, vou pegar aqui o marca-texto para nós marcarmos essa parte aqui de demasiada importância. Os indígenas, os brancos e os negros marcaram a base do desenvolvimento miscigenado. Segundo os dados de 2010 do IBGE, a distribuição da população por cor ou raça é de aproximadamente, olha só, branca, 47,7% da população, parda, 43,1%, população preta de 7,6%, amarela de 1% e indígena de 0,6%. Ah, professor, mas eu vi um dado diferente. Então coloque no seu material esse dado que você viu, se você confia nele. Aqui eu prefiro ir pelo IBGE em 2010. É o que pode acontecer até sair
o nosso segundo dado ou a nossa segunda base estatística, tá? Pessoal, muito cuidado com dados estatísticos, muito cuidado com o material que vocês estudam por aí. Esses materiais você tem que ter embasamento, você tem que ter estudos, tem que ter pesquisa, e essa pesquisa ela pode lhe prejudicar na hora da prova. Só contar para você aqui algo que aconteceu agora recentemente. Eu trabalhei para um concurso público aqui na minha região em que veio um professor de fora, tá? Não vou nem dizer nomes, mas ele deu uma informação que era inverídica devido, acredito que tenha sido devido a alguma pesquisa que ele tenha feito de apenas um autor. E essa informação, galera, caiu na prova. E aí grande parte da galera que assistiu esse vídeo do professor e essa aula dele terminou errando na prova. Então, muito cuidado com conteúdos que vocês estão estudando ou até mesmo com dados estatísticos que vocês estão pesquisando, tá ok? Eu sempre estou aqui falando para vocês dados estatísticos. Essa minha aula aqui, esses dados estatísticos, ah, eu vou colocar aqui na descrição do canal quais são os livros que eu estou pesquisando, qual foi o livro que eu retirei. José William Vicentini é um dos principais pesquisadores do território brasileiro, e aí eu sempre procuro me embasar em muitas malhas, adas, são muitos os pesquisadores que eu termino trazendo aqui as minhas conclusões, tá? Os meus materiais. Então, pessoal, fica aqui, tá? O meu conselho para vocês. Qualquer dúvida, nós vamos aí estar tirando na próxima aula. Coloquem aqui na descrição, não, nos comentários, a dúvida de vocês, que eu estou sempre respondendo, tá? Deixa o teu gostei aí, senta o dedo aí no like, compartilha o material, compartilha aí o nosso vídeo pelas redes sociais, para que o nosso canal ele venha tomar outras proporções, tá bom, pessoal? Quero desejar aqui um grande abraço para vocês. Nos vemos aí na próxima aula, que vai falar sobre a representação do espaço terrestre, e aí nós vamos tratando de conteúdos e mais conteúdos, e nós vamos tirando as nossas dúvidas, tá, pessoal? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.